Olá, meu nome é Eanes e neste vídeo eu vou apresentar uma breve introdução às redes neurais convolucionais. Então, já para adiantar, esse é um vídeo bastante simples, com conceitos apenas para dar a ideia geral do que são as redes neurais convolucionais e como elas funcionam. Não vou entrar em muitos detalhes da matemática por trás, nem de implementação de baixo nível, apenas de implementações já utilizando bibliotecas prontas para se utilizar as redes neurais convolucionais. Eu já tenho outros vídeos neste mesmo canal que falam de redes neurais artificiais e que eu entro em mais detalhes sobre a implementação de baixo nível e sobre a matemática que está por trás das redes neurais convolucionais. Então você pode dar uma olhada na playlist de inteligência artificial que nós temos aqui neste canal para mais detalhes. Então, antes de entrar de forma propriamente dita nas redes convolucionais, nós podemos ver um pouco de história. Então, embora o que está na moda hoje seja o machine learning ou deep learning, né, ou em português, aprendizagem máquina ou aprendizagem profunda, o reconhecimento de padrões em imagens geralmente está associado à área de visão computacional. Então, geralmente quando a gente fala em aplicar machine learning ou deep learning para reconhecer padrões em imagens, para reconhecer faces, detectar objetos, detectar caracteres, etc. em imagens, nós estamos tratando da área conhecida como visão computacional. Agora, de um modo mais amplo, a visão computacional tem uma interseção muito forte com machine learning e deep learning, de modo que muitas vezes essas áreas elas são faladas como se fossem a mesma coisa. Tradicionalmente, o reconhecimento de padrões em visão computacional tem duas etapas principais, que são a extração de características e o treinamento ou teste de modelos. Então, antigamente, aí agora quando eu falo antigamente, isso é mais ou menos lá por volta do início do ano 2000, década de 1990, naquela época, quando nós queríamos fazer reconhecimento de padrões em imagens, nós dividíamos o procedimento em duas etapas principais. Uma era extrair características e a outra era treinar os modelos. Extrair características se refere a, por exemplo, se nós estamos lidando com imagens, você pegar a imagem ou as imagens, extrair informações sobre histograma de cores, histogramas de intensidade, quais são as texturas presentes naquelas imagens, quais são as formas geométricas, né? Triângulos, quadrados, círculos, retas, se essas retas são horizontais, se são verticais, se são diagonais, extrair informações sobre bordas. Então, todo esse processo era chamado de extração de características. E aí, com essas características, nós treinávamos os modelos. A etapa de extração de características geralmente envolvia um processo que hoje eu chamo de um artesanato de características, né? Tem um termo mais, como é que eu poderia dizer, mais chique, né, para isso, que as pessoas chamam de engenharia de características ou feature engineering. Mas de certa forma era um processo bem de manufatura e artesanato que você tinha que investigar a matemática que estava por trás do padrão, tinha que criar equações matemáticas para aquele tipo de característica específica que você estava lidando. E era um processo muito demorado e de descoberta, né? Que exigia muito esforço, tanto intelectual como um esforço de exploração algorítmica e manual. Aí o que as redes convolucionais trouxeram de extraordinário em relação a essa fase que a gente tinha antes de um processo mais artesanal de extração de características, foi a possibilidade de extrair as características adequadas para cada problema sem ter de projetá-las. Ou seja, agora quando você quer extrair textura, histograma de cores ou informações de cores, informações de bordas, você não precisa criar as equações matemáticas específicas para aquelas características. Você treina uma arquitetura genérica de rede neural, no caso uma rede neural convolucional, se nós estivermos falando de imagens,
e aquela rede vai aprender as características específicas para te ajudar a solucionar o problema que você tem em mãos. Isso vai ficar um pouco mais claro à medida que eu seguir aqui nas explicações. Então, para a gente entender o que há de novo com as redes convolucionais, né? O que é que elas trouxeram de importante para a visão computacional em relação ao que já existia, nós temos que dar uma olhada em como se fazia do modo tradicional, né? Do modo que eu chamo artesanal de extração de características de imagem, na era pré-redes neurais convolucionais ou na era pré-deep learning. Então, rapidamente aqui para a gente entender onde é que nós estamos entrando, né? O que é uma imagem? Por que eu estou falando de imagem aqui? Porque as redes convolucionais profundas, elas ficaram famosas especialmente com aplicações em reconhecimento de padrões em imagens. Isso não quer dizer que elas não possam ser aplicadas para outros tipos de mídias, mas que elas ficaram famosas sendo aplicadas em imagens. Então, uma imagem, se nós estivermos tratando de uma imagem, por exemplo, uma imagem em tons de cinza, uma imagem é representada, uma imagem digital, como uma matriz de pontos, né? Sendo que cada elemento da matriz corresponde a um pixel da imagem. E se nós estivermos tratando de uma imagem cinza, que é representada com 8 bits, isso quer dizer que cada número nas células da matriz tem uma variação de 8 bits, ou seja, vai de 0 até 255, né? Porque 2 elevado à oitava dá 256. Então, nós temos 256 possibilidades, ou seja, de 0 até 255. Então, cada número aqui representa uma intensidade de pixel na imagem, sendo que os valores mais elevados, né? Sendo o máximo 255 para 8 bits, o valor mais elevado indica branco e o valor mais próximo de 0 indica preto ou cores mais escuras. Isso para uma imagem em tons de cinza. Se nós tivermos imagens coloridas, uma das formas mais populares de representação das imagens coloridas é você ter 3 matrizes, cada matriz representando uma banda de cor, né? Sendo as 3 bandas RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. Então, essa representação com 3 matrizes, ela decorre de estudo já de como funciona o sistema visual humano. E nesses estudos de como funciona o sistema visual humano, nós temos que o olho humano tem 2 tipos principais de células, que são os cones e os bastonetes. Os bastonetes estão mais associados às variações de intensidade e os cones às variações de cores, sendo que o olho humano é mais sensível a 3 faixas de frequência mais específicas, e essas 3 faixas de frequência elas estão associadas ou podem ser mapeadas matematicamente como um espaço vetorial, em que as bases desse espaço vetorial podem ser representadas como vermelho, verde e azul nesse sistema que é utilizado em computadores, né? Mas existem outros sistemas, né? Por exemplo, se for um sistema de pigmentação, a gente tem o YCMK, por exemplo. Se for... tem outros sistemas também, o sistema subtrativo, né? Que tem o ciano, o magenta e outras variações. Mas aqui em exibição na tela do computador, nós utilizamos RGB, vermelho, verde e azul. E aí a combinação linear de cada ponto, né, ou de cada célula nessas 3 matrizes dá a impressão de ser uma tonalidade de cor diferente. Então, vejamos como é que seria feito uma suavização de uma imagem utilizando uma abordagem tradicional ou clássica, né? Quando eu falo agora tradicional ou clássica, eu estou me referindo a uma abordagem que não usa deep learning ou aprendizagem de máquina. Nesse exemplo aqui nós temos uma máscara que é aqui representada por essa região vermelha, e essa máscara ela tem em cada célula ela tem um valor 1 nesse exemplo que eu estou dando. Por quê? O que é que vai ser feito aqui? Nós vamos somar todos os valores que estão dentro da máscara, no caso 109 mais 110 mais 67 mais 109 mais 96, 54, 54, 54, e dividir tudo por 9. Isso equivale a multiplicar cada um dos valores da imagem por 1 e dividir pela quantidade de valores, que aqui nessa máscara 3x3 são 9 valores. Então, o que nós estamos fazendo é criar uma nova matriz em que a célula correspondente a essa célula central vai ser substituída pela média
dos valores que estão dentro da máscara. E aí, nesse exemplo específico, a média aqui dá 78. E nós, em seguida, nós deslizamos essa máscara para a direita e computamos o valor na próxima posição. E isso segue até chegar aqui no canto inferior direito da imagem. Esse é um processo de suavização. O que é que a suavização vai causar? Vai causar um efeito similar a um borramento, né? Ou seja, vai suavizar as bordas da imagem. Então aqui a gente deu o próximo passo, deslizou a janela para a direita, computa aqui a média dos valores, substitui o valor que está na posição 54 pela média dos valores dentro da máscara. No caso aqui a média vai ser 66. E isso continua até o canto inferior direito. Esse é o modo tradicional de se fazer uma suavização. E aqui nós temos um exemplo de saída. Na entrada seria essa imagem aqui, observe que as bordas estão bem realçadas, e aí quando nós fazemos a suavização nós temos esse efeito similar a um borramento da imagem, ou seja, uma suavização das bordas da imagem. Algumas características também eram extraídas das imagens, né, ou podem ser extraídas das imagens. Então, uma das características mais importantes são as bordas. E essas bordas, ao efeito que essas bordas causam na imagem, corresponde ao efeito de você desenhar, de você fazer o desenho à mão ou a lápis, né? Você vê as linhas, né? Essas bordas são as linhas, ou seja, essas linhas brancas no desenho correspondem às bordas. Então aqui à esquerda nós temos as bordas em uma imagem de cinza, em uma imagem em tom de cinza, né? Ou seja, a gente vê as nuances de variação de tonalidade do preto para o branco. E nós temos à direita as bordas em uma imagem preto e branco. No caso da imagem preto e branco, nós só temos dois valores, né? Que é o valor que representa o branco, pode ser, por exemplo, 1, e o valor que representa o preto, que pode ser 0, né? E aí as variações de bordas são mais abruptas. Para detectar bordas no modo tradicional, nós podemos utilizar, por exemplo, a abordagem de Sobel, em que nessa abordagem de Sobel nós temos duas máscaras, uma máscara que atua de modo horizontal e outra máscara que atua no modo vertical. Observe que o que ele vai fazer aqui é convoluir essa máscara em cima da imagem. Convoluir a máscara na imagem é fazer esse processo de deslocamento que eu mencionei aqui anteriormente, né? Coloca a máscara em cima da imagem, multiplica cada valor na célula correspondente pelo valor da máscara e soma os valores e divide pela quantidade, e assim sucessivamente. Então, quando a gente desloca essa máscara para a direita e quando chega lá no fim da direita desloca uma linha para baixo, nós estamos fazendo o processo de convolução. E aqui nós temos duas possibilidades de convolução. Aí o que eu digo que era um processo artesanal ou uma coisa como uma manufatura, era que exigia que alguém pensasse sobre quais são os valores que essa máscara teria, né? Então a gente tinha alguém, um matemático ou um especialista em ciência da computação, tinha que pensar matematicamente quais seriam os melhores valores para colocar aqui, né? No caso a pessoa que criou isso aqui, né, o Sobel, ele colocou então a linha do meio tem que ser tudo zero, a coluna do meio tem que ser tudo zero, a coluna da esquerda 1, 2, 1, a coluna da direita menos 1, menos 2, menos 1. No caso, se for horizontal, a linha horizontal tem que ser tudo zero, e aí a gente tem valores positivos e negativos, e assim sucessivamente. Esse asterisco aqui indica a convolução. O I é a imagem, então nós vamos convoluir essa máscara nessa imagem. Então, o salto aqui de informação que ocorreu do modo tradicional para as redes convolucionais é que antes esses números aqui eles tinham que ser criados por um matemático, por um engenheiro ou por alguém de especialista em imagens ou naquele tipo de sinal que você estava lidando. E agora, com as redes convolucionais, esses valores são determinados por otimização automaticamente de modo personalizado ou específico para o conjunto de dados que você está lidando. Então aqui nós temos o resultado da aplicação do detector de bordas de Sobel com o filtro vertical e o filtro horizontal. Então, por exemplo, observe que essa linha aqui do chapéu da Lena ficou, como ela tem um padrão
mais vertical, ela foi realçada pelo Sobel na vertical, né? E como aqui, nessa outra imagem da direita, nós aplicamos o Sobel na horizontal, essa linha que havia no chapéu, ela não foi realçada, porque aqui realçou apenas as bordas horizontais, como por exemplo aqui as sobrancelhas de Lena ou as linhas labiais, né, que são bordas horizontais. Então esse seria o resultado da aplicação do detector de bordas Sobel, né, na vertical e na horizontal. Claro que nós podemos aplicar os dois, né, um seguido do outro, por exemplo, ou sobrepor os dois resultados para nós termos as bordas horizontais e verticais representadas na mesma matriz. Agora vamos às redes convolucionais. Convolução. Então a convolução consiste simplesmente em somar o produto de duas funções. Então as duas funções, nesse caso aqui, são duas matrizes. Uma matriz é a imagem, que é aqui representada por essa matriz maior, e a outra matriz é o kernel, que é a janela que nós estamos deslizando em cima da imagem. No caso de imagem, as funções são representadas por matrizes, como eu já falei, sendo uma matriz a imagem e a outra matriz é o kernel de convolução. O processo é muito parecido com a suavização que vimos anteriormente. Então, a representação matemática de deslocar essa janela vermelha em cima da matriz é desta maneira aqui, que é uma função composta. O asterisco aqui está indicando a convolução. E observe que a composta é de f com g da H. E nós vamos variar de j igual a 0 até k, sendo k aqui o tamanho do kernel, né? Nesse exemplo aqui o k é igual a 3. E nós vamos convoluir a imagem multiplicando cada valor da imagem pelo valor da célula correspondente do kernel. E somar todos esses valores substituindo lá na posição correspondente na nova imagem resultante dessa convolução. Aí em seguida deslocamos a janela e esse processo segue. Isso é a convolução. Agora, o que há de novo na convolução? As ideias principais das redes neurais convolucionais não são novas, né? Então elas surgiram em 1980, ou seja, já existem há mais de 40 anos. Então, com o neocognitron, que foi o algoritmo, né, que foi criado por Kunihiko Fukushima, em 1980, a ideia de redes neurais convolucionais já existia há muito tempo. Agora, o aspecto mais importante nas redes convolucionais é o fato de que os valores do kernel são aprendidos especialmente para o problema em questão. Então, enquanto antes nós tínhamos que fazer uma engenharia de características para descobrir quais seriam os valores que estariam lá no kernel da matriz, ou seja, para descobrir quais são esses valores aqui, se tem que ser 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 0, 0. Antes isso era feito de modo manual, analítico. Agora, esses valores são descobertos por meio de otimização de redes neurais. Então, apenas no início do século XXI, as redes neurais convolucionais se popularizaram por dois motivos principais. Disponibilidade de altas quantidades de dados na web, né? Então, com a popularização da web, das câmeras digitais, né, que todos os celulares e todos os dispositivos móveis hoje vêm com câmeras digitais. Isso fez com que ocorresse uma grande disponibilização de dados na internet, favorecendo a possibilidade de processar essas grandes quantidades de dados. Mas, associado a isso, também surgiu um alto poder de processamento. E essa disponibilidade de alto poder de processamento, ela decorre, por exemplo, da popularização das placas de processamento gráfico, as GPUs. Então, essa alta disponibilidade de poder de processamento, eu coloquei aqui como meio uma coisa controversa, porque ao passo que hoje os computadores pessoais são mais poderosos para processar dados, a quantidade de dados que é exigida para a gente treinar uma rede convolucional é uma quantidade muito grande que às vezes, mesmo nós tendo um computador com alto poder de processamento, né, o nosso computador pessoal, pode ser que esse computador pessoal ele leve 1 semana ou 2 semanas para treinar uma rede neural. Então, mesmo considerando a disponibilização de servidores para uso gratuito, como o Colab, por exemplo, do Google, ele não permite fazer processamentos
de alto nível profissional em termos de quantidade de dados. Porque quando nós estamos falando, por exemplo, de treinar uma rede convolucional para reconhecer animais em imagens, nós estamos falando de quantidades de dados da ordem de centenas de milhares de imagens. Então, centenas de milhares de imagens de alta resolução, coloridas. Então, isso implica que nós vamos ter três matrizes coloridas, três matrizes em cada imagem. São centenas de milhares ou até milhões de imagens, dependendo do problema. Então, não é um problema fácil. Por isso que eu coloquei aqui que isso é meio controverso dizer que há um alto poder de processamento disponível para todo mundo. Não é para todo mundo, né? É para algumas pessoas, pelo menos. O próximo passo agora é implementar uma rede neural em Python com Keras. Né? Eu vou apresentar a vocês um código bem simples, implementando uma rede neural utilizando a biblioteca Keras, que é uma biblioteca que roda em cima de outras bibliotecas de mais baixo nível, como por exemplo a TensorFlow. E como problema de exemplo, eu decidi trazer aqui o reconhecimento de dígitos manuscritos. Então nós vamos utilizar uma base de dados muito famosa, que é a MNIST. Essa base contém 60 mil imagens de resolução 28 por 28 pixels de dígitos manuscritos, ou seja, dígitos escritos à mão com os números de 0 até 9. Então são 28 por 28 pixels, quer dizer que as matrizes que nós vamos tratar, elas têm 28 linhas e 28 colunas de pixels, né, ou de valores. A arquitetura de rede que nós utilizaremos como exemplo também é bem simples e contém apenas uma camada do tipo convolucional. Então nós vamos ver que as redes convolucionais ficaram famosas porque uma rede extremamente simples, com apenas uma camada convolucional e mais 2 ou 3 camadas mais comuns, como camadas densas, uma rede simples desse tipo, ela é capaz de distinguir dígitos manuscritos, que isso é um dos princípios do OCR, né? Que é o reconhecimento óptico de caracteres, que antes era feito de uma maneira muito mais que exigia muito mais engenharia de características e um processo muito mais artesanal, né? De modo que as pessoas faziam teses de doutorados inteiras só para explicar como conseguir reconhecer caracteres manuscritos. E agora com a arquitetura de rede, que não é nenhuma arquitetura profunda, mas usa redes convolucionais, nós conseguimos reconhecer esses caracteres manuscritos. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar a implementação desse código e a sua execução. Fique atento, curta este vídeo, se inscreva no canal para ser notificado quando eu fizer o upload do próximo vídeo. Obrigado.